Abra sua Bíblia bem rápido. Em Colossenses, capítulo 2, verso de número 1. Colossenses 2, 1. A pergunta é: você realmente conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus Cristo? Quantos anos você tem de cristão? E você conhece Jesus como? Eu tenho percebido que muitas pessoas conhecem Jesus superficialmente. Muitos membros da nossa congregação, da nossa comunidade, eu percebo, porque quando uma pessoa, ela tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita realmente dentro de uma pessoa, é fácil você perceber. Você vê. A pessoa reflete como por um espelho a luz, a glória do Senhor. Então, uma pessoa selada no Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, Deus habita realmente dentro dela, é fácil você ver. E de uma forma natural, os frutos aparecem. Jesus disse: não pode uma árvore ruim, má, apresentar frutos bons. Como uma árvore boa também, ela vai apresentar frutos bons. Então, pelos frutos, no comportamento, nas palavras, nas atitudes, na maneira como você lidar com os seus problemas, na maneira como você trata as pessoas que te cercam, isso vai mostrar se Deus está ou não dentro de você. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, você pode ouvir falar de Jesus. Você pode receber da parte de Jesus as suas revelações. Você pode ter esclarecimento dos mistérios de Deus, mas se você não tiver no seu íntimo uma experiência real e verdadeira com o Senhor, se Cristo não habitar na sua totalidade dentro de ti, você será um cristão incompleto. Um cristão incompleto. E você corre o risco de sair do caminho, de se desviar. Então, você precisa conhecer Jesus na sua totalidade. Ter essa experiência com Jesus. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele diz o seguinte aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 1. Tomar um pouco de água aqui. Ele diz: porque quero que saibais, quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição, é a base de tudo, gente. O próprio Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, você pode fazer tudo, e você pode receber tudo, mas se você não tiver amor, você não tem nada. Faço questão de bater nessa tecla aqui nesse versículo. Sem amor você
Você não tem a primícia, as primícias do Espírito. Do que adianta você ter conhecimento das revelações de Deus se você não tem amor, não tem empatia, não tem misericórdia? Você espera de Cristo constantemente a sua misericórdia. Todas as vezes que você erra, todas as vezes que você peca, você erra, você espera sempre da parte de Deus misericórdia, compaixão, perdão. Mas você não consegue perdoar. Não consegue esquecer. É o que Paulo está dizendo aqui. Para que os seus corações sejam consolados, estejamos unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus. Deus tem um grande mistério a revelar. E qual é o grande mistério de Deus? Leia na Bíblia. Cristo. O grande mistério de Deus é o Mashiach. É o Cristo. É o ungido. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que coisa, hein? Quando você entende quem é Cristo, e quando você se propõe a aprender de Cristo, quando você olha para Cristo, recentemente, um comentário, o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, ele fez uma declaração que já deveria ter os líderes da Igreja Católica terem feito já há muito tempo, e ninguém precisava deles de uma faculdade para poder entender, nas palavras simples de Jesus, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e é impossível um homem ter acesso ao verdadeiro Deus fora da sua pessoa. Então, quando você entende quem é Cristo, quando você compreende que não há salvação, não existe libertação, não existe transformação, sem que você esteja olhando para Ele, que é o autor e o consumador da verdadeira fé, quando você aprende a olhar para Jesus, a transformação no seu caráter, nas suas atitudes, no seu comportamento, ela vai acontecer. Mas se você continua sendo aquela mesma pessoa iracunda, aquela mesma pessoa, e hoje nós podemos até falar um pouquinho a respeito da ira. A ira descontrolada é a marca caracterizadora daqueles que não passaram pelo processo do novo nascimento. Porque ainda tem um espírito de Javé. O Deus da ira é Javé. O Deus da ira é Javé. E às vezes, o cristão, por não estar fundamentado, né, pastor Davi, em Cristo, em determinadas situações, em determinados momentos, quer seja no casamento, quer seja no trabalho, na sua vida, não sabe agir, não sabe tomar atitudes como Cristo. Então, em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Você quer aprender dos homens ou você quer aprender de Deus? Quem quer aprender de Deus? Aprenda de Jesus, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne.
Paulo fala isso lá em Filipenses, né? Sobre a sua existência na forma de Deus. Ele existia na forma de Deus. Qual é a forma que Deus tem? Qual é a forma que Deus tem? Jesus disse, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em... Então, se ele existia na forma de Deus, Paulo ali estava pregando, lá em Filipenses, capítulo 2, depois você lê, Paulo estava falando antes da encarnação do Verbo. Ele já existia. Ele estava com Deus. Ele era o Verbo, a palavra de Deus. Então, existindo na forma de Deus, Deus não teve por usurpação ser igual a ele, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Deus se fez carne. Deus se fez homem. Por que Deus se fez carne? Porque Deus se fez homem. Para vivenciar aquilo que nós vivemos. Para nos ensinar a maneira certa de servi-lo, a maneira correta de nós nos apresentarmos como filhos. Então, é assim que você vai servir a Deus. Quando você olha para Jesus Cristo e você aprende dele, você se coloca, você precisa aprender a se colocar. Os momentos na sua vida, nos problemas que você está passando, você colocar Jesus, se colocar no lugar de Jesus, trazer Jesus para a sua vida. Como Jesus agiria se ele estivesse aqui? Então, diga, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. E nós temos que aprender dele. Então, o Papa falou uma coisa, que revelação que o Papa teve, né? O Papa teve uma revelação, a Igreja Católica tem quantos anos? E agora a Igreja Católica descobriu uma revelação que qualquer criança de um ministério evangélico já sabe. Maria não salva ninguém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a salvação só Jesus pode nos dar. Diga glória a Deus. Como não posso e não vou me estender, tem uma revelação que eu preciso passar aqui, dessa palavra-chave que Deus me alertou, que se chama ira. Abra sua Bíblia, bem rapidinho, em João, Evangelho de João. João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 29. Alguns membros da nossa congregação, nós já pregamos isso, precisam serem esclarecidos, porque ainda tem, pastor Davi, dúvidas acerca de alguns textos bíblicos. João 3, 29. Esse é o testemunho de João Batista. João Batista foi o último dos profetas. João Batista foi o último profeta. João foi um profeta. E como profeta, João recebeu o Espírito de Deus por medida. O Espírito Santo não foi derramado no Velho Testamento e antes da morte e da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo não tinha sido derramado. Isso não significa que o Espírito Santo não existia. Nós estamos falando do Espírito Santo habitando dentro do homem. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Ele quem?
o Consolador. Então, preste atenção. O Espírito Santo foi derramado depois da morte e da ressurreição do Senhor. O Espírito do Senhor é diferente do Espírito Santo. O Espírito do Senhor é um. O Espírito Santo é outro. O Espírito do Senhor no Velho Testamento é o Espírito de Jeová Elohim. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Cristo, é a essência de Deus. Ficou claro isso para vocês? O Espírito Santo não foi derramado no Velho Testamento. Então, como Deus usava os profetas? Deus usava os profetas por medida. Eles eram inspirados pelo Espírito de Cristo. Pedro diz que o Espírito de Cristo que estava sobre eles, por inspiração, eles traziam essas revelações. Só que o Espírito de Elohim também falava pelos profetas. Então, para você saber se a profecia no Velho Testamento é dada pelo Espírito de Cristo, que é o próprio Deus, ou é dada pelos anjos, só pelo Novo Testamento. Ficou claro isso para vocês? Vocês entenderam isso? Que nem todas as profecias no Velho Testamento foram dadas pelo Espírito de Cristo. Hoje eu estava até comentando com a irmã, aquela profecia, por exemplo, de Isaías, capítulo 65, Isaías foi um profeta messiânico. E uma boa parte das profecias de Isaías foram dadas pelo Espírito de Cristo. Então, profecias dadas pelo Espírito de Cristo se cumpriram em Cristo. Profecias dadas pelos anjos, algumas se cumpriram em Israel e algumas não vão mais se cumprir por conta da encarnação do Verbo. Essa profecia de Isaías, capítulo 65, do novo céu e da nova terra, não foi dada pelo Espírito de Cristo. Então, essa questão dos profetas é um outro estudo. Deus falava pela boca dos profetas, só que os anjos também falavam. Então, João diz, o último profeta. O último profeta. E a prova de que João não era batizado no Espírito Santo. Não existe um exemplo melhor a se dar do que o próprio João, que falou de Jesus, que testificou Jesus, que falou coisas profundas sobre Jesus, e depois, quando estava prestes a morrer, o seu coração estava cheio de dúvidas. E mandou 2 dos seus discípulos procurá-lo para lhe perguntar, és tu mesmo? Ou nós temos que esperar por outro? Deu para entender? Então, João recebeu uma revelação, foi usado por medida pelo Espírito de Cristo, mas os anjos também falavam. Então, olha aqui, João diz o seguinte, aquele que tem, verso 29, João 3, 29, se prepara que tem uma revelação aqui bombástica. É uma dúvida que muitos membros têm. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que se lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, pois já está minha alegria cumprida. João diz, é necessário que ele cresça. E que eu, o quê? É necessário que ele cresça e que eu, o quê? Diminua. Aí ele diz, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho.
Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é o quê? Se prepara. Porque aquele que Deus enviou, João está falando de Jesus. Aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus espírito por... Então você percebe que alguns profetas, alguns homens receberam o Espírito por medida. Jesus não tinha Espírito por medida. Jesus tinha o Espírito por completo. Então eu vou ler novamente. Ele diz, porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Agora tem esse versículo, é profundo. Esse versículo tem dado um nó, pastor Davi, na cabeça das crianças, dos meninos, dos imaturos. Há aqueles que têm tempo na nossa congregação, que já tem tempo. Eu posso até chamá-los de desinteressados. Tem dado um nó na cabeça dessas pessoas. Por quê? Porque como diz o cristão, né, como diz o pregador na carta aos Hebreus, pessoas que já pelo tempo que estão ouvindo, estão aprendendo, já era para serem mestres. Pelo tempo, tem pessoas que já eram para serem o quê? Mestres. Mas existem pessoas que há sempre a necessidade de se ficar pregando, de se ficar ensinando os primórdios da palavra de Deus. Então você só não vai crescer se você for uma pessoa desinteressada. Eu já preguei isso umas 20 vezes, mas vira e mexe, sempre aparece alguém que já ouviu essa pregação fazendo a mesma pergunta. Então vamos lá. Diz, aquele que crê no Filho tem a vida o quê? Tem a vida o quê? Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Pastor Richard, pelo amor de Deus, que foi, irmão? Pastor Richard, Deus, com letra maiúscula, Pastor Richard. A teologia colocou e apareceu aí, está com letra o quê? Esse Deus é o Pai de Jesus? É o próprio Jesus? Nem todas as vezes que você encontrar nas Escrituras a palavra Deus com letra maiúscula, ou Senhor com letra maiúscula, ou Espírito com letra maiúscula, você pode dizer que é o verdadeiro Deus. Isso é pura interpretação teológica. E nós já provamos isso para vocês em vários textos, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Não vou estar mostrando isso para vocês por conta do tempo, mas nós já provamos isso para vocês, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que essa regra você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque para tentar facilitar, simplificar,
Aqueles que traduziram as Escrituras acabaram complicando, porque se deixassem os textos no original, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 1, não aparece a palavra Deus, é a palavra Elohim, deuses. Então, nessa visão de querer simplificar, eles acabaram atrapalhando, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Então, esse Deus é Jeová. Então, vou ler de novo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, o quê? Se você voltar um pouquinho, no verso de número 17, volta um pouquinho, no verso 17. Diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é, mas quem não crê? Então, a humanidade já passou por um julgamento e uma condenação. Eu estava conversando com um rapaz estudioso, estuda tudo, estuda Cabala, estuda tudo. Nós estávamos conversando da Bíblia. Eu perguntei para ele, você sabe por que Deus não vai julgar a humanidade? Como assim Deus não vai julgar a humanidade, pastor? Não, Deus não vai julgar a humanidade. Por que Deus não vai julgar a humanidade? Por quê? Porque a humanidade já foi julgada. A humanidade já foi o quê? E existe sobre a humanidade uma ira pré-determinada. Alguém julgou. Alguém já condenou, já bateu o martelo. E o Messias veio com o propósito de dar ao homem a oportunidade de sair desse ministério de condenação que foi imposto pelos anjos. Quem julgou a humanidade? Jeová Elohim. Os anjos bateram o martelo. Então, quando você percebe aqui, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a ira de quem condenou sobre ele permanece. Esse Deus é Jeová. Jeová é o Deus da ira. Jesus ensina nós a não tomarmos vingança, a não sujar os nossos corações, a guardar o nosso coração, que Jeová é o Deus da ira. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. Jeová é o Deus da ira. Todo cristão iracundo, todo cristão que não tem empatia, toda pessoa que se diz cristã e não consegue exercer o perdão e a misericórdia, tem ainda o espírito de Javé. Jeová é vingativo. Deuteronômio, capítulo 32. Veja o que diz o Velho Testamento sobre Javé. Deuteronômio 32, eu disse verso 17 ao 25, é isso? Aqui, sim. Jeová é ciumento. Jeová tem ciúmes. Jeová tem alma. Jeová tem alma. Jeová tem ou não tem alma? Tudo que foge das Escrituras é heresia. Se eu falo alguma coisa, tem que ser confirmada na Bíblia. Jeová tem alma? Tem ou não tem alma? Biblicamente falando, tem. Significa sentimentos, pensamentos.
Jeová tem ciúmes. Jeová é vingativo. Diz aqui a palavra. Ele diz, Cântico de Moisés, né? Sobre Jeová. Sacrifícios. Deuteronômio 32, 17. Diabos. Olha aí, pastor Davi. Olha aí, pastor Davi. Essa palavra nem devia aparecer aqui. No Velho Testamento nem devia estar aqui. Olha os erros de interpretação da Bíblia. Essa palavra nem devia estar aí. Nesse termo diabo. Porque diabo é uma palavra que existe no grego. Não tem diabo. Essa palavra no hebraico. A palavra no grego, diabo, significa Então, os tradutores da Bíblia deveriam deixar aqui acusadores, e não diabos. Mas aí fica claro para você entender que tem mais de um diabo, não tem? Quantos diabos tem? Quantos diabos tem? Jesus disse, não vos escolhi, vocês em 12, e um de vocês é um acusador. Cuidado para você não estar sendo um diabo na sua casa. Cuidado para você não estar sendo um diabo no seu trabalho. Cuidado para você não estar sendo um diabo na sua congregação, porque tudo aquilo que aponta o dedo e acusa é um diabo, porque diabo no grego é acusador. Então, olha lá. Ele diz, sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. Aí confirma aquilo que Paulo falou lá em Coríntios, que nos céus há muitos que se chamam deuses. Para nós que somos cristãos, há um só Deus, um só Pai, um só Espírito. No caso, aquilo que é ver, mas no mundo está cheio. Cheio de espíritos e principados que se chamam deuses, recebem a adoração, pessoas que se prostram diante deles, acreditando que estão se prostrando diante do verdadeiro. Olha lá. Ele diz, esqueceste da rocha que te gerou, em esquecimento, pusestes o Deus que te formou. Israel foi gerado no Egito. Israel é filho, é propriedade particular de Javé. Javé diz, do Egito chamei meu filho. Os cristãos trazem isso para Jesus, né? Porque Israel foi gerado no Egito. Agora veja que revelação. E disse, esconderei o meu rosto deles, diz Javé. Verei qual será o seu fim. Porque são geração de perversidade. Filhos em quem não há o quê? Jeová gerou filhos imperfeitos, que não são leais. E olha que coisa interessante. A vê-los me provocaram com aquilo que não é Deus. Olha, a vê-los me provocaram com aquilo que não é o quê? E aí está Deus com letra o quê? Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo. Com nação louca os despertarei a ira. Então é quando Jeová está falando, eu vou trazer contra eles nações inimigas para os destruir. E agora veja, porque um fogo se acendeu na minha o quê? Na minha ira, diz o Deus da lei. E arderá até o mais profundo do inferno. E consumirá
a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Jeová é o Deus da ira. E ele diz, mais, Jeová está dizendo, mais, amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga. E entre eles enviarei dentes de feras, com a ardente peçonha de serpentes do pó. Porque por fora devastará a espada. Do lado de fora vai vir a espada. E do lado de dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem. Assim, até a criança que mama. Como ao homem de câncer. Na ira dele, ele vai destruir tudo. A ira de Jeová, ela arde até o mais profundo do inferno. Davi, o homem segundo o coração de Javé, no Salmos capítulo 7, abre lá, Davi, o homem. Pastor Richard, Davi não é o homem segundo o coração de Deus? O que vocês acham? Trazendo isso para o Novo Testamento. Jesus diz, se Davi fosse o homem segundo o coração do verdadeiro Deus, Jesus diria que dos homens nascidos de mulher, não teve nenhum maior do que Davi. Jesus não diria isso? Não diria isso? Se Moisés fosse realmente o profeta que a teologia diz semelhante a Jesus, Jesus diria que dos homens nascidos de mulher, não teve nenhum como Moisés. E se o Salomão incontinente, carnal, tarado, se o Salomão realmente fosse tão grande ou tivesse a sabedoria maior do mundo, Jesus diria também a respeito dele. Dos homens nascidos de mulher, não teve nenhum tão grande como Jesus aniquilou a sabedoria de Salomão quando ele disse, aqui está quem é maior do que ele. Então, dos homens nascidos de mulher, Jesus disse, não teve nenhum maior que João, o quê? Batista. Mas o menor do reino dos céus ainda é maior do que ele. Davi era um homem segundo o coração de Jeová. Jeová é o Senhor das guerras. É o Senhor dos exércitos. Na mitologia grega, Jeová seria Ares, o Deus da guerra. Jeová é o Senhor dos exércitos. É o Deus das guerras, dos conflitos. Biblicamente falando, é. E Davi era homem de quê? Davi era homem de quê? Davi era homem de guerra. E Davi matou tanto. Davi matou tanta gente, pastor Davi. Olha, Davi matou tanta gente, pastor Davi. Oh, meu Deus. A mãe, quando botou o teu nome de Davi, não podia imaginar, não tinha. Porque, engraçado que ninguém na nossa comunidade que tem a revelação vai chamar o filho de Davi, né? Vai nascer um filho meu, vou botar o nome do meu filho de Judas. A minha filha que nasceu, vou botar o nome dela de Jezabel. Não é verdade? Mas vamos lá. Davi matou tanto que quando Davi almejou construir um templo para Jeová, Jeová falou para ele, você não pode. Por quê? Porque as suas mãos derramaram muito o quê? Besteirinha. Quem mandava Davi derramar sangue era o próprio Jeová. Não deixou ele construir o templo. Então, para a gente terminar, Salmos 7,
Verso 11, veja o que Davi ele diz. E Davi provou isso. E Davi provou isso na vida dele. Quando Davi fez aquele salmo, Salmos 23, Jeová é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em paz. É um salmo bonito, não é um cântico bonito? Não é bonito? Ah, se Davi soubesse o que Javé ia fazer com ele, quando ele cometeu o adultério com aquela mulher, como Jeová destruiu a casa dele, imputou o pecado dele nos filhos dele, matando uma criança inocente no ventre da mulher. Ah, se Davi soubesse as atrocidades que Jeová iria fazer, violando a sua própria lei, porque na lei de Jeová, Deuteronômio 24:16, Jeová diz: os filhos não morrerão pelo pecado, nem os pais morrerão pelo pecado, cada um vai morrer pelo seu próprio. Mas pegou o pecado de Davi e transpassou para toda a família dele. Covardemente, Jeová matou uma criança inocente. Covardemente. Covardemente, Jeová provocou. Eu não tenho problema nenhum de dizer isso, estou na palavra. Jeová provocou um estupro. Covardemente, Jeová permitiu que a filha de Davi fosse estuprada pelo próprio irmão. Irmão matou irmão. E depois, Jeová permitiu que o filho de Davi dormisse com as suas mulheres, suas concubinas, violando a sua própria lei. Porque na lei de Jeová, Jeová dizia, né? Jeová dizia: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Isso é pecado, é abominação. Não façam isso porque isso é errado. Sim ou não? Depois ele pegou as mulheres de Davi e deu para o próprio filho Absalão. Jeová é assim. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, para terminar, se você tem alguma dúvida de que a ira desse Deus que permanece não é do Pai, é de Jeová, olha aí. Davi diz: Deus, e está com letra o quê? Maiúscula. A verdade aqui é Elohim, né? Deus, aí Jeová. Deus é um juiz o quê? Eu estou em Salmos, capítulo 7, verso 11. Davi diz: Deus, ele está falando de Jeová, é um justo juiz. Jeová é justo? Jeová é justo? Um Deus que se ira o quê? Um Deus que se ira o quê? Como é que você pode conviver com uma pessoa que todo dia está emburrado, está irado? Quantos casamentos nós não temos que estão com problemas porque um não consegue olhar na cara do outro? E qualquer coisa é motivo para brigas. Um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, está aparelhado. Como assim se converter? Como assim? Davi, quem Jeová permitia que se aproximasse dele? As outras nações? Israel era escolhido, o resto era lixo, e tinha que morrer na visão do Deus da lei, era assim. Ainda que as nações quisessem se aproximar, o pacto dele era com Israel. No livro de Josué diz que não teve cidade que buscasse a paz, porque de Jeová vinha a aniquilação de todos. Aí Davi vem e ele diz: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco, está aparelhado. E já para ele preparou armas o quê? Mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então,
aniquilação. Ele destrói mesmo. Na sua ira, ele destrói. Então, o Novo Testamento diz, aquele que crê no Filho tem a vida. Quem não crer em Jesus não verá a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. E esse Deus é Jeová. Então hoje nós aprendemos a importância de nós olharmos para Jesus. E não é só olhar para Jesus. Não adianta você só olhar para Jesus. Você precisa buscar ser transformado por Jesus. Que de nada adianta você ter a revelação, você ter a palavra, como foi dito, você saber das atitudes de Jesus e agir como outro Deus. Ou como os homens que agiam no passado. Tenha empatia. Misericórdia. Se alguém errar e pecar contra você, perdoe. Esqueça. E perdoa com esquecimento. Não perdoa trazendo sempre à tona aquilo que ficou no passado. Isso não é perdão. Perdoa. Esquece. Olha para frente. Muda a sua cabeça, muda a sua maneira de ser. Nós éramos trevas. E agora nós temos que ser luz na presença do Senhor. Perfeito ninguém é, gente. Perfeito ninguém é. Mas quando você aprende a ter compaixão, misericórdia, significa que Deus está trabalhando realmente na sua vida. Diga glória a Deus. Bem forte para Jesus.